Vamos lá. Boa noite. Já estou pedindo para o Alfredo e o Najar entrar, estou enviando o convite para esta live sobre comunicação nas empresas familiares. Vamos aguardar os dois chegarem. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Boa noite, Najar, não, Alfredo. Boa noite, Eduardo. Qual saiu primeiro a imagem aqui? Sejam bem-vindos. Boa noite, Renata. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Tudo bem, Alfredo? Que Tudo bom. bem, Renata? Tudo bem, graças a Deus. Estou super feliz com este bom. tema, comunicação, né? Um tema bastante pertinente para qualquer contexto e principalmente para empresas familiares, né? E como É verdade. sempre, Comunicação. Inicialmente eu passo a minha palavra para o Eduardo abrir esta live para a gente começar esse bate-papo aqui hoje. Maravilha. Legal, bacana, Renata, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz da gente falar com o Alfredo hoje, é um grande amigo, a gente não se vê há algum tempo, então estou muito contente da gente poder falar. Alfredo, a gente vai conversar um pouquinho com você e normalmente, lógico, todo mundo sabe que o Alfredo é um grande comunicador, um estudioso da comunicação, professor em comunicação, escreveu um capítulo muito legal no livro da gente, que nós três, né, participamos. E, então, se puder se apresentar rapidamente, Alfredo, você faz isso melhor do que ninguém, né? Por favor. Tá bom, combinado. Bom, então, boa noite a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Também estou muito feliz de poder te rever, encontrar a Renata, né? Sempre é um momento muito legal e uma causa muito interessante para a gente poder estar juntos, que é justamente de uma publicação. Então, é assim, eu tenho 25 anos de Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, como professor na área de marketing, também tenho uma carreira empresarial na área de marketing, fui do Grupo Saint-Gobain, fui da EDS, que hoje é uma empresa da HP, e há cerca aí de alguns anos eu estou com uma empresa de consultoria que faz exatamente estudos de marketing, ou seja, nasci em marketing, continuo em marketing e vou para o próximo mundo em marketing. Esse é o trajeto, essa é a estrada. Isso. Que é uma Legal, grande Alfredo. riqueza, né, Alfredo? Ah, sem dúvida, é uma área que te proporciona uma coisa muito legal, né? De você estar podendo conhecer pessoas, aprender com pessoas, compartilhar com pessoas e principalmente a gente ter a herança de pessoas, né? No nosso caso aqui, tanto eu como o Eduardo, até muito mais o Eduardo que teve mais tempo com quem fez o prefácio do livro, que é o professor Francisco Gracioso, né? Então, fomos alunos dele, fomos aprendizes dele, né? E nos sentimos muito honrados e felizes, porque a herança e a responsabilidade é bastante grande. Com certeza. Verdade. Legal, Alfredo. A gente sabe que você transita muito bem pelo mundo do marketing, onde a comunicação está lá dentro, né? E a gente vive a Renata também tem bastante conhecimento de empresas familiares, né, de membros de famílias empresárias, né, você também. E a gente vê que algumas das dificuldades desse grupo, né, de pessoas, né, quando se encontram dentro de uma empresa deles, né, da família empresária, a comunicação nem sempre é o que mais é contemplado, né? O que você pode dizer para a gente da importância, né, de se acertar a comunicação, de haver comunicação e do tipo de comunicação que mais favorece o crescimento de uma empresa familiar? Perfeito. Então é assim, a comunicação no Brasil tem sido muito confundida, né, com a atividade de marketing, né? A gente fala e se for retomar os 4Ps, 7Ps, 8Ps, quantos Ps forem, a comunicação é um deles. E, na verdade,
por muitas empresas, ele acaba sendo denominado de marketing uma coisa que não é. E aí, atualmente, eu vejo que algumas empresas estão incorrendo aí num pequeno engano por conta do momento. A pandemia acelerou demais a busca de novas tecnologias, então muito se fala em inteligência artificial, machine learning, chatbot, coisas desse gênero. E, na verdade, acelerou também aí a questão dos funcionários, colaboradores, fornecedores e etc., que então passam para o home office, agora não sabe se vai voltar, se não vai voltar, vai ser híbrido, não vai ser, mas o que acaba acontecendo? Também sobrecarregou o lado da comunicação, que num certo momento é esquecido. Por quê? As pessoas precisam entender o que está acontecendo na empresa, como a empresa vai direcionar a sua estratégia, como a empresa vai atender os seus clientes. Então, a comunicação passa a ter um papel assim, fundamental para justamente ajustar a comunicação entre os acionistas, os funcionários e os clientes. E hoje tem uma outra questão complicada, que é exatamente onde a gente está, que são as redes sociais. Então, eu estava vendo agora há pouco, estava participando de uma reunião e um colega disse que não estava conseguindo um determinado serviço do banco, ele foi na rede social, explicou lá o problema que ele estava tendo, e dali a pouco ele foi atendido. Ou seja, uma exposição de uma empresa, na verdade, de uma coisa que talvez não precisasse. Então, eu vejo que hoje é fundamental para as empresas pensarem a comunicação interna, ou seja, com os seus funcionários, e a comunicação externa, porque muitas fazem, às vezes, a comunicação externa e esquecem de avisar os colegas. E aí o que acontece? Na hora que você tem alguém reclamando no serviço de atendimento a cliente, aí é a hora que a pessoa não sabe exatamente como agir, como, o que fazer e até onde ela pode ir. Então, exatamente esse é o valor da comunicação, né? Ajustar muito bem o que a empresa pensa enquanto diretoria, enquanto acionistas, e também como é que ela vai tratar os seus clientes. Seria no sentido de alinhar as informações, unificar o que eu estou falando, saber se é o que você está entendendo e se todas as camadas estão sendo atingidas, que de uma certa forma dá para se pensar que com esta pandemia, com home office, isso acabou ficando defasado, porque o time é diferente, você não está ali no tete-a-tete que você pode estar alinhando as informações. Quando você diz sobre comunicação, você está falando sobre nesse sentido, né, Alfredo? Também isso, e também um outro ponto que é de orientação, porque são pequenas coisas que a gente não tinha no mundo presencial e não pensava muito, né? Então, por exemplo, houve aí várias pessoas que começaram a marcar reuniões no horário de almoço, até que eu vi um presidente de uma grande empresa proibindo justamente de marcar reuniões entre meio-dia e 2, porque exatamente da meio-dia às 2 as pessoas precisam almoçar e não fazer reunião. Quer dizer, então teve aí um trabalho orientativo até nisso, né? De você começar a ver essa situação, ver quando você tem horários, então, variados, né? Um entra às 7, outro às 8, outro às 9, mas você tem um final de dia que às vezes tem de estar todo mundo. Então você precisa orientar as pessoas, porque antigamente a pessoa estava ali, você falava, você buscava, você deixava um bilhete, agora não, né? Então precisa toda essa questão agora do digital, né? Qual é a plataforma que eu vou usar? Qual é a plataforma que eu uso internamente? Como é que é a minha comunicação, né? Tem plataformas que são ótimas, mas demoram muito para entrar, você tem mais dificuldade. Então, isso quando você está fazendo um trabalho, assim, né? Ou atendendo um cliente, é preciso pensar nisso, né? Então, apareceram muitas novidades, né? Em pouco tempo. Sim. E como que a comunicação conversa com o marketing, Alfredo? Porque eu penso assim, na minha ignorância, eu não sou especialista em marketing, nunca nem atuei numa área de marketing, mas pensando do que nós conhecemos de senso comum de marketing, que é realmente você atingir um consumidor, você vender a sua marca, você criar visibilidade. Eu estou falando como leiga, mas com um olhar até mesmo de uma empresa familiar. Se eu pensar no marketing, como eu crio visibilidade para minha empresa, como eu crio visibilidade da minha gestão até para os meus funcionários, meus colaboradores, como no teu olhar como especialista, como esta temática do marketing conversa com a comunicação?
Um ponto importante, principalmente, Renata, quando a gente fala da comunicação interna, Uhum, é onde eu vou localizar o profissional que vai realizar isso. sim, Muitas empresas colocam a comunicação interna sobre a responsabilidade do recurso humanos, da área de recursos humanos. sim. E, às vezes, é óbvio, pelo número de tarefas, pela correria do dia a dia, nem sempre há uma boa comunicação com o marketing, que está fazendo a comunicação externa. Então, um dos pontos para a reflexão de todos é justamente fazer isso, integrar essa comunicação interna e externa para que não haja duas mensagens, né? Uma para o funcionário e Uhum, outra para o cliente. Então é preciso ajustar isso. Os profissionais de comunicação corporativa estão acostumados a isso porque eles têm que falar com várias pessoas dentro da organização para elaborar algum release, né, para falar de algum contato de jornalista que está solicitando uma entrevista. uhum. Então já faz parte do papel do profissional de comunicação falar com várias pessoas dentro da empresa, inclusive marketing. E marketing tem essa facilidade. Agora, é a questão da cultura da empresa, então olhar para isso e também decidir que a comunicação interna e externa Uhum. vai ter o seu padrão, vai respeitar a cultura da empresa e vai respeitar a estratégia e a direção que a empresa está tomando. Neste Sim. sentido, Alfredo... Ai, perdão, Eduardo, você quer falar? Não, vai lá. Depois eu faço a minha. Eu tô aqui instigada, que eu tô olhando as suas informações aqui e eu tô assim, puxa, eu quero ouvir sobre isso. Porque nesse sentido, com essa tua fala, Alfredo, isso conversaria um pouquinho com como que eu posso dizer? Porque você é reconhecido na América Latina e, e é honrado com o SCIP e no trabalho de inteligência competitiva no Brasil. E quando você vai falar desse marketing, vai falar da comunicação e vai falar desse expertise teu, isso são coisas que se entrelaçam. Se eu pensar num contexto de empresa familiar, isso traz qual retorno? Eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho a respeito. Tá. Essa área de especialização que eu realizei é uma área que pensa a questão da estratégia. É justamente pensar a direção, o direcionamento que a empresa está tomando, ou pode tomar, ou deveria estar tomando. Uhum. E aí, nesse ponto, é que existe a integração, porque se entende que a estratégia deve ser entendida e compreendida por todo mundo que faz parte daquela empresa. E, principalmente, quando você tem uma empresa familiar, eu vejo que aí tem uma questão, né, que precisa ficar bem clara, que é onde estão os postos de comando, né? Se eu tenho alguém que justamente está em diretorias diferentes, eu preciso saber na qual que eu estou ligada, qual é aquela na qual eu vou pedir aprovação para alguma coisa, na qual eu posso dar outra sugestão, né? São questões mais delicadas, né? Que numa empresa não familiar, ou pelo menos de outro tamanho, onde você tenha um profissional contratado, você vai discutindo e, às vezes, você pode sugerir outros caminhos, né? No caso da empresa familiar, eu acredito que existe também um receio, uma preocupação das pessoas não entrarem em conflito diretamente com o acionista que está ali claramente na sua frente, bem representado, né? Então, essa área de inteligência para você pensar a questão da estratégia, como é que você olha o ambiente externo, ou seja, o que está acontecendo fora da empresa, para você poder sintonizar as pessoas de diretoria, da gerência, né, para que elas possam tomar melhores decisões com menores riscos e também ver oportunidades de negócios, de novos segmentos de mercado, né, que com essa situação toda de pandemia, nós estamos tendo um novo formato de consumo e de consumidor. Entendi. Então, é isso que alguém olha, no caso, né, o profissional de inteligência, para justamente conversar e permitir que marketing e comunicação façam o seu trabalho de uma forma melhor. E daí eu penso me instiga a fazer uma pergunta que eu não vou lançar somente para você, Alfredo, como para o Eduardo também. Porque quando você fala desse cenário... Assim ele trabalha também. Agora eu quero ouvir o Eduardo também, porque o Eduardo tem expertise lá dentro da empresa familiar. Quando eu vou falar em comunicação, eu vou falar dessa inteligência competitiva, como você acabou de dizer, duas falas aí tua. Primeira, a questão do RH muitas vezes não está alinhado com o setor de marketing. E na sua segunda fala, de você dizer que
na empresa familiar tem o principal acionista e é ele que está à frente. Mas na vida como ela é, principalmente se tratando de pequenas e médias empresas, não é bem assim que acontece. Por quê? Porque tá o pai lá, que é o fundador, tem os filhos que já estão mais velhos, ali estão à frente, e muitas vezes a comunicação são atravessadas. O pai manda, o filho desmanda, o RH não sabe se ouve o pai, o marketing não sabe se ele vai atender a terceira geração do jeito que quer uma postagem, ou do jeito que quer criar visibilidade para fora. E aí se tem um grande emaranhamento e desafio dentro de uma empresa familiar. Então, quando se fala em comunicação, ela não é tão suave assim dentro de uma empresa familiar. Eu gostaria de te ouvir falar um pouco isso. Eu não sei se dentro do contexto familiar você traz alguma expertise, algum caso, um case para contar para a gente. E eu sei que o Eduardo vive muito isso no dia a dia dele, porque ele está ali. Então, eu estou jogando a bola para vocês dois. Como vocês podem... Eu vou fazer assim, eu conto um caso bem pequeno e aí o Eduardo emenda com certeza com outras boas coisas. Então, participei uma vez, há pouco tempo atrás, eu fui convidado aí por um diretor de uma empresa familiar para conversar com ele a respeito de um tema para falar de marketing, tendências e o que poderia estar acontecendo com a questão do consumo, do consumidor, né, todas essas mudanças, então a gente estava conversando. Sim. E ele estava sugerindo que essa conversa fosse feita para a área comercial e a área de marketing dele num determinado dia, numa determinada data nesse contexto. Sim. Meia hora depois entrou o irmão dele na reunião, ele contou, olha, eu estou aqui com o Alfredo, que é professor de mate e tal, nós pensamos nisso, o que você acha? Ele falou, ó, eu acho que isso não deveria ser feito. A vida como ela é. Não é hora, não é hora, não é o momento. Sim. Vamos fazer isso, vamos pensar daqui 2 meses se vamos fazer, se não vamos fazer. Aí eu percebi que o irmão ficou mais vermelho do que eu, porque eu falei, bom, né, faz parte da gente, às vezes, ser aceito ou não aceito numa ideia, num projeto, né? Então, isso, quem é consultor vive acostumado a isso. Agora, entre irmãos, eu acho que pode não ser tão comum isso. E eu senti que aquele que me convidou, depois até ele foi muito gentil, me mandou um presente, né, para poder passar, né, aquele mal-estar que ele ficou e tal, mas, né, eu disse, faz parte do nosso papel, né, mas esse ficou bem marcante para mim. É isso mesmo que acontece muitas vezes. Eu vou emendar um caso, então, rápido, que pode parecer que não tem nada a ver, mas eu fui convidado também para falar com o presidente de um banco de atacado, não banco de varejo. Sim. E um rapaz, sei lá, dos seus 30 e poucos, 40 anos, que é o presidente do banco, Avenida Paulista, último andar do prédio, para entrar lá, uma segurança danada, você sobe com guarda-costas. E eu estava falando com ele, conversando sobre a educação dos filhos dele, que ele gostaria que, né, fosse mais voltada para o negócio da família e tudo mais. Ele falou, tá vendo aquela porta lá atrás? Eu falei, tô. Ele falou assim, se essa porta abrir, é o meu pai. Se ele chegar aqui, a gente muda de assunto. Tá? Olha! É assim a comunicação não ia se estabelecer, né? Se ele chegasse o pai na questão, né? Isso. E era um executivo, né, de ponta. Mas eu quero emendar também, Renata, Alfredo, um ponto importante que é assim. Existe uma dissonância cognitiva, né, entre o que a família empresária, a família dona da empresa vive em casa e o que eles vivem na empresa. Sim. Quando os pais, os filhos, os herdeiros, os tios chegam na empresa, eles pensam que eles estão falando dentro da casa deles, lá na festa do domingo, no jantar de aniversário, e usam o mesmo tipo de comunicação que às vezes é muito mais não verbal do que verbal. Né? Porque quando a família desce para tomar um café na copa, né? E a mãe tá vestida de pijama ainda, todo mundo já sabe que aquele dia não é um bom dia para aquela mãe, vamos falar de outra coisa.
E quando chega na empresa, todo mundo quer usar esses sinais entre eles, né? Para se estabelecer a comunicação, e não se estabelece a comunicação, se estabelece uma grande confusão, né? Porque tem outros funcionários, porque os códigos são outros, né? E eu queria que você ajudasse a analisar essa comunicação que a gente leva de casa para o corporativo, só que o corporativo somos nós, né? Sim. Fala, Alfredo. O que eu ia comentar é assim, é que precisa claramente, né, se trabalhar muito para esse entendimento da comunicação, porque a comunicação é algo que parece muito fácil, muito óbvia, muito tranquila, e ela às vezes não é pensada na sua extensão. Isso. Então, o profissional que trabalha numa empresa familiar, justamente na área de comunicação, precisa de ser tipo um pastor, porque ele precisa o tempo inteiro estar fazendo a catequese do que é a comunicação, para que serve, os cuidados que vai ter, e principalmente esse tipo de situação. Vou contar mais uma rápida. Também fui convidado aí por uma empresa para falar a respeito aí do tema marketing, só que num determinado momento, o pai e o filho começaram a falar em alemão. Nossa. Cuja língua eu não falo uma palavra, então eu não fiz a menor ideia do que eles estavam falando e do que até onde eu fui, até onde eu não devia ir. E qual que era a questão? Era justamente depois, o filho me explicou que eles estavam discutindo as questões de integração de marketing, o que eles iam fazer com marketing, etc. Né? Mas é justamente, eu acho que é essa exigência do profissional de comunicação. Até porque tem uma outra coisa que acontece no mercado que ainda muitas empresas que eu vejo ainda não pegaram. Então, assim, muito se falou em relações públicas. Hoje, esse termo ficou um termo do passado, né, de uma certa forma, e se usa o termo comunicação corporativa. Então, esse avanço, né, precisa ser explicado o que quer dizer isso. Porque numa empresa, né, internacional, isso já está muito claro, as pessoas são treinadas, as pessoas têm vários cursos, né, para entender isso. Quando você fala da pequena e da média, isso não existe. Então, aí cabe ao profissional esse papel, né? Então, o tempo inteiro eu preciso pensar, parece aquela história do livro lá, preciso ser um servidor, né? O tempo inteiro o meu papel é ser o líder, né? O comunicador servidor, porque se eu não explicar, as pessoas efetivamente não entendem. E coisas, às vezes, muito simples, que é principalmente assim, por que nós não estamos no Instagram muito bem? Por que a gente não tem tanto seguidor e o outro tem? Por que o Facebook falou aquilo e a gente não tem, a gente não está lá? Quer dizer, são coisas que são muito de senso comum que afetam a comunicação. E que é preciso sempre estar respondendo e preparado para isso, né? Nossa, quando eu ouço você falar, e o Eduardo também, me surgiu assim uma compreensão de uma tríade da comunicação. Uma tríade, que sentido que vem para mim? A comunicação enquanto informação de dados, onde eu vou alinhar algumas informações. A comunicação enquanto código, porque você está sentado numa sala de reunião, falando de um tema e as pessoas falam em outro código sobre este mesmo tema. E a comunicação relacional, que é a percepção que eu tenho, que causa, que impacta em mim, e como que eu entendo, como é esse exemplo que o Eduardo disse da mulher de pijama e que, de repente, esse mesmo sentido se leva para dentro da empresa. Então, se envolve, a trama ela é muito complexa, porque não é a informação só em si, é como o outro entende e é como o outro sente. E como isso se comunica, né? E em que tom isso vem? Eu acho que esse é o grande desafio, principalmente quando a gente está falando em empresas familiares, onde a trama ela não é somente de âmbito profissional, é muito afetivo, é muito relacional e cai ali. E os profissionais que não fazem parte da família e que estão nessa trama também compõem todo esse jogo comunicacional, não é? Sem dúvida, não, você fez uma bela análise, é isso mesmo, e tem um ponto que é extremamente importante, que às vezes até você estabelecer os limites dessa comunicação, até onde você pode ir, porque a grande questão é a seguinte, você tem uma demanda, vamos dizer, de uma determinada entrevista para um determinado veículo de comunicação. Se você vê que o entrevistado não está preparado, não se preparou, não fez uma lição de casa, né, ou não vai fazer,
Você precisa dizer para isso não acontecer. Você não pode deixar acontecer, porque senão a exposição... O problema da comunicação não é problema, mas, entre aspas, é a questão do resultado. Porque depois, a hora que sai a entrevista na internet, ou no jornal, na revista, no rádio, onde for, o estrago está feito. Porque aí você não consegue voltar mais, né? Então, se alguma coisa foi dita que não foi, né, devidamente bem interpretada, isso acaba sendo um problema e justamente vai cair no colo de comunicação, que nem sempre tem essa culpa, mas vamos dizer, ele precisa ser aquele que orienta. E isso é uma coisa complicada quando você tem que falar não, né? Olha, melhor não, né? Vamos estudar mais um pouquinho, vamos fazer mais um pouquinho, né? Peraí. Né? E também outros que falam assim, não, a nossa empresa, a nossa família é tão legal, por que a gente não é página amarela na Veja? Também não é assim, né? Para ser página amarela na Veja, precisa, né? Por que eu não estou no Roda Viva, né? Coisas desse gênero que vão aparecendo, elas são tão importantes que a gente devia estar lá. Não é bem assim, né? Tem muita gente importante também para estar nesses lugares. Sim, sim. E você coloca também aqui no capítulo, pessoal, retomando, este livro aqui, gente, Empresa Familiar, estamos falando da comunicação empresarial, e o Alfredo coloca alguns aspectos que envolve, você vai falar de 4 etapas, né? Que é a gestão da marca corporativa, a cultura organizacional moderna, criação de valor e a gestão da comunicação com a tecnologia. Eu gostaria que você falasse ainda indo neste viés da comunicação, quando você fala da tecnologia, seria essa interface digital, essas frentes comunicacionais? O que você gostaria de te ouvir falar um pouquinho a respeito disso? Tá. São 2 aspectos. O primeiro é assim, a comunicação que ajuda a área, o profissional, o departamento de comunicação. Então, porque existem algumas empresas que, por incrível que pareça, não dão acesso para o profissional de comunicação entrar nas redes sociais. É proibido ele entrar no Instagram, é proibido ele entrar no Facebook, e por aí vai. E assim, se ele tem que fazer uma análise de um novo lançamento de um concorrente, ou olhar alguma coisa que está acontecendo naquele mercado, naquele setor, ele tem, ou ele vai para o celular dele, vai no banheiro para poder acessar, ou vai, né, dizer que vai no térreo, fuma um cigarrinho e tal. Então, quer dizer, tem esse aspecto, né? E hoje você tem também outras tecnologias como essas de clipe, né? Que é justamente você coletar os materiais, os conteúdos que saíram sobre a empresa e sobre o mercado. Hoje você tem muita tecnologia para isso, né? Então, a área de comunicação precisa sim de tecnologia. E às vezes é meio louco de dizer, mas às vezes o computador até dos profissionais é um computador que está no Windows 7, né? Eles já estão no 11 e aqui o outro está no 7. Então, tem um pouco essa história aí. E aí outra questão é justamente essa, das tecnologias que a empresa vai utilizar. Porque vem muito essa questão de, vamos agora colocar, né? O que é a mania e o hit do momento? Chatbot. Então vamos colocar o chatbot lá na empresa, vamos programar e ele vai responder tudo, só que ele não responde. Então esse que é o ponto. Aí eu fico fazendo pergunta lá, ele não responde a minha pergunta, aí não tem atendimento, né, com nenhum ser humano. Então, tudo é jogado por ali. Então, é esse tipo de tecnologia que às vezes a empresa entra um pouco, entre aspas, na onda, acaba adquirindo e aí depois acaba tendo problema. Só para um comparativo, para o Bradesco chegar aonde chegou em termos de tecnologia, foram quase 12 meses. Então, para ver o tamanho dessa empresa que nós estamos falando, o tanto de investimento que eles têm em tecnologia para conseguir fazer o que eles estão fazendo. A tal da Bia lá precisou de um bom tempo, né, de aprendizado. A Bia foi para a escola, né, fez todo aí um circuito de ensino fundamental, médio, né, se graduou para poder atender. Então é isso que precisa acontecer, porque às vezes vem exatamente isso. Não, agora todo mundo tem, eu preciso ter. Aí no que eu preciso ter, eu não estou preparado para ter. Então esse é o problema da tecnologia. Até mesmo para que tenha um resultado bom na tecnologia, a comunicação tem que estar muito bem alinhada e fluida nos bastidores, né? Porque senão o que vai aparecer vai ser justamente isso, não vai atender ao consumidor, né, final, não é?
Que é a questão o que eu respondo, né? Porque, assim, tem perguntas padrão, mas nem tudo é padrão, né? Tem coisas que saem do padrão, né? Tem pessoas que estão pedindo, às vezes pedindo informação, não é crítica. Então, isso também é uma outra coisa, que, assim, todo mundo se prepara para crítica. Mas tem gente que quer elogiar. Também tem gente que gosta da empresa, que gosta do produto. E aí ele não tem muito um canal, porque tudo está levado, né, para o lado do negativo, para o lado da crítica. Então aí ele não elogia nada, né? Porque fica lá passando Alfredo, e não consegue Renata, entrar. deixa eu tratar de um assunto menos tecnológico aqui, né? Mas a Luiz Helena, né, que todo mundo quer tirar uma casquinha, porque ela é famosa, ela é, né, não sei o quê. Mas lá atrás, quando ela ainda era a Luiz Helena, assim, normalzinha, ela pegou o saque da rede dela para ela, né? Ela falou, quero ficar com o saque, não quero ser presidente, não quero ser nada, quero o saque. Como é que você analisa esse movimento dela e como é que a gente pode mostrar, eventualmente, para quem está nos assistindo, né, a importância desse instrumento, não sei, para a empresa? É assim, a comunicação, né, é extremamente importante para ela ficar relegada a um segundo plano ou fora, né, do alvo e das reuniões semanais de diretoria. Então, isso não pode efetivamente acontecer. Às vezes tem muito diretor, minha agenda está lotada, vamos semana que vem. Não, para comunicação você precisa abrir espaço, porque tem momentos que não dá para ir para a semana que vem. Então, esse é um ponto extremamente importante. E outra coisa é, o Magazine Luiza, né, e a família, é um caso de aula para a gente falar dia e noite, para lembrar a todos que eles estão onde estão hoje, porque eles começaram, no mínimo, há 10, 15 anos atrás, a fazer e ter o resultado que eles estão chegando agora. Então, quando a Luiza Helena chamou para ela a responsabilidade, então, de responder os clientes, foi justamente o momento que ela falou, não, pera um minutinho, né? Cliente aqui é importante, é tão importante que eu vou responder. Então, esse é exatamente o ponto, né? Que a partir daí várias coisas aconteceram. Que hoje eu vejo muita gente querendo, nossa, eu quero fazer a Magalu, eu quero ter que nem o Magazine Luiza. Só que esquece que tem, né, hoje o presidente, né, o Fred Trajano, está há mais de 10 anos estudando a operação, né, do e-commerce. Não começou na pandemia, né? Na pandemia eles já estavam muito adiantados, eles já foram para a China, já sabem o que está acontecendo lá, né? E tem gente aqui que não foi nem no Rio de Janeiro e já quer, né, ter um portal, ter algo tão sofisticado como eles. Então, é um negócio que eu acho que a grande lição deles, no meu modo de entender, é a primeira questão da humildade, né? Que eles são muito gentis, eles são pessoas ótimas, estão sempre falando, né? Não são assim de ficar escondendo as coisas, né? Estão sempre esclarecendo, estão sempre, né, colocando e expondo as suas ideias. E, obviamente, pelos resultados que eles estão alcançando, não resta a menor dúvida, que mostra que é isso, né? Que você precisa de um tempo para as coisas acontecerem. As coisas não acontecem do dia para a noite. Mas se a gente também for... Então, seria muito bom que outros presidentes, né, acionistas, donos de empresa, né, pudessem fazer exatamente esse caminho de chamar para si a importância do relacionamento com o cliente. Hoje, em marketing, a gente só fala muito isso, que a empresa tem que ser focada no cliente. A empresa que não está focada no cliente, ela está fora do espaço. Ela não está em nenhum foguete, nem da Tesla, nem do Richard Branson, né, nem do Jeff Bezos. Ela está fora desse circuito, porque hoje o que importa claramente é isso, eu ter foco no meu cliente, mas ter de verdade, né? Não é aquela coisa mentirinha, não, aqui o cliente é importante, só que aparece 3 reclamações, você não atende, você deixa para lá, né? Então, e é isso que precisa criar-se mais essa consciência de realmente atender os clientes com maior rapidez, agilidade, né? Atenção, porque hoje todo mundo quer isso. Isso conversa um pouco com essa sua proposta que você traz no capítulo também, sobre a cultura empresarial moderna? Seria a empresa que tem esse olhar, traz isso, Alfredo?
Sim. Pelo seguinte, hoje tem muitos desafios para as empresas, né? E principalmente tem coisas que estão andando meio de lado e que vão daqui a pouco começar a impactar mais a empresa. Um dos casos é o que vem acontecendo com a questão do ESG, a questão do, né, ambiental, social e de governança. Tem muita gente que não está olhando para isso, mas o que vai acontecer? Se ele não olhar, em algum momento o cliente vai estar olhando ou já está olhando, ou ele, se for num banco, não consegue mais nada, porque o banco está fechando a porta justamente para as empresas que não estão atentas a esse critério, né? De justamente ter governança, ter um olhar para as questões sociais, nessa questão da diversidade. Então, tem muita empresa que eu vejo, não, pera um minutinho, né? Vamos colocar aqui um grupo para representar a diversidade, mas é aquela coisa meio, né, remendo, não é uma coisa pensada, né? E a mesma coisa vem com a questão ambiental. Eu posso não estar preocupado ou o meu negócio não ser, assim, um grande problema ou causador para o meio ambiente, mas eu preciso ver se, de repente, o meu fornecedor não emprega criança, não faz trabalho escravo infantil, né? Então, tem muitos desses aspectos que hoje estão aparecendo e que isso, a cultura empresarial precisa estar o quê? Muito ligada no ambiente externo. Entendi. Nunca foi tão importante ficar atento ao ambiente externo, a essas questões econômicas, políticas, sociais, de meio ambiente, como agora. A pandemia, se fez uma coisa que acelerou definitivamente, é isso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se a gente não tiver um olhar para tentar entender, para começar a preparar a empresa para situações diferentes e diversas, fica cada vez mais difícil. Então, é a cultura empresarial que precisa também estar transmitindo isso para os seus funcionários, né? Não adianta o dono não, ele vai todo ano para Milão, vai todo ano para a China, tá? E o grupo gerencial? Não, eles realmente, né, não viajam, eles não ficam sempre aqui e a gente transmite, a gente manda um vídeo, quer dizer. Então, vem aí muito essa questão do treinamento, né? Sim. E você está em sala de aula ainda, Alfredo? Então, agora mais, digamos, num momento diferente. Já tive, assim, frequentemente, agora é mais esporádico, agora é mais, assim, a questão de alguns módulos em alguns momentos, né? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quando você vai levar uma temática desta, que seja da comunicação ou do marketing, para os seus alunos, tem uma diferença de conteúdo ou de abordagem para esses alunos em se tratando de uma empresa familiar e não familiar? Isso é trazido como conteúdo das disciplinas dentro do âmbito universitário? Então, tem algumas questões aí, né? Quando você tem um programa que é muito, vamos dizer, fechado com relação à sua estrutura por conta do MEC, etc., então você fala de empresas num formato mais genérico, né? O que as empresas podem, de uma certa forma, fazer, né? E, às vezes, quando você tem um pouco mais de espaço, você acaba citando pessoas ou empresas que têm lá os laços familiares, mas também acabam, né, tendo muita exposição, né? E tem algumas empresas, pelo belo trabalho que fazem, que embora sejam lá, né, familiares, já deixaram de ser, né? Tipo Natura, é uma referência mundial para uma série de coisas. Quer dizer, ela tem, né, as pessoas, os fundadores estão lá e tem os seus herdeiros, mas evidentemente eles já resolveram isso, não são os herdeiros que vão estar lá, tem uma administração profissional, né? Então tem muito esse olhar sobre também as melhores práticas, vamos dizer assim, né? É isso que acaba também cada vez mais. E aí que vem a questão da comunicação, porque exatamente assim, quem tem uma melhor comunicação aí com a sociedade é aquela que também é mais lembrada, né? Por isso que você acaba vendo nesses rankings de empresas melhores para trabalhar, algumas que se repetem todos os anos. Por quê? Porque ela tem uma comunicação regular com a sociedade. Então, isso vai fazendo com que as pessoas tenham interesse em trabalhar naquela organização, né? Tem empresa que realmente não faz muito, não liga muito para isso, né? Então,
colocava nesse momento, né, que você precisa ter melhores talentos, que você precisa ter retenção de pessoas em algumas áreas como tecnologia, né? Você não pode perder pessoas, porque senão você não vai encontrar outras tão fácil, né? Então, tem essas questões que precisam ser observadas. Que daí vai alinhar Alfredo, com o que o Eduardo faz, que é a governança, né, Eduardo? tudo isso tá empacotado, né, no assunto governança, né? E Isso. desde até chegar nos resultados da empresa, porque tudo isso é feito para que a empresa tenha maiores margens, né? Sim. Maiores lucros, e para que sobre mais no bolso dos acionistas e para que aumente o patrimônio da família empresária, né? Isso. Mas eu quero só fazer uma última pergunta aqui de curiosidade. Você falou da comunicação com os clientes, né? E a gente ainda tem muito assim, aquela história o que os clientes querem da minha empresa, seja indústria, seja serviço, seja comércio, né? Mas eu queria a tua opinião, né? Assim, você falou, né? O marketing, né, dá prioridade ao cliente. Então, nós precisamos, mais ou menos figurativamente, dizer, pelo amor de Deus, cliente, o que você quer de mim, né? Que produto, que serviço, que prestação de serviço você quer de mim, né? Você percebe que isso já está introjetado na maior parte das empresas? Ou isso ainda é uma coisa, fazemos Ford bigode preto e quem quiser comprar, que compre? Temos um pouco isso e temos algumas que estão começando a perceber que a melhor resposta para isso é vamos perguntar para os clientes. Porque na medida que a gente pergunta e eles possam responder e respondam, é assim que a gente vai conseguir chegar num outro grau de inovação. Empresas mais sofisticadas, inclusive, chamam os clientes para discutir projetos de inovação, porque é exatamente isso. Hoje é muito né, uma linha tênue entre o que você tem de expectativa e o que você tem de necessidade. E você está falando, às vezes, de produtos, né? Que você não está precisando, né? Você não está precisando do iPhone 15 para você viver. Né? Você consegue sobreviver com qualquer outro Android, mas só que tem uma expectativa sobre a marca e sobre o produto muito grande. Então, é exatamente nesse caso, que aí assim, se você não perguntar, você precisa ser extremamente inovador, porque aí a tua inovação vai se sobrepor a algumas questões que as pessoas nem imaginavam que um dia iam precisar, né, de um aparelho como esse ou fazer as coisas que estão fazendo, né? Então, se eu tenho um produto de dia a dia, aquele, né, muito que está no consumo, né, eu preciso muito perguntar. É a melhor forma de eu poder evoluir. E assim, Então, não preciso fazer pesquisa de 1 milhão de pessoas, né? Preciso fazer pesquisa constantemente com grupos, né, variados que vão me dando ideias e posições, né? Até para privilegiar. Quando eu vou fazer alguma oferta ou quando eu vou fazer algum lançamento, que eu justamente ofereça para essas pessoas que estão me ajudando. Sim. Não, era exatamente isso. Quer dizer, lato sensu, né? Pesquisa de mercado não é um negócio ultrapassado e caro, né? É uma coisa que tem que ser feita com metodologia, com bom senso, né? Mas que pode trazer para a minha empresa uma verificação do mercado. Dentro do conceito de comunicação com o cliente, com o mercado, né? Sim. E a mesma coisa eu posso fazer com relação aos meus funcionários, né? Que é exatamente as pesquisas de clima são exatamente para que eu possa entender. Só que às vezes a empresa usa também, quer saber o nome daquele que falou mal para mandar embora, né? Então, esses desvios que acabam ficando um pouco complicado, né? Mas o que eu preciso é exatamente isso, estar compreendendo, né, que tem questões, porque hoje também se fala muito em propósito, se fala muito em visão, se fala muito em missão, porque agora exatamente, né, a sociedade está discutindo isso, está começando a exigir mais isso, né? Então todo esse caminho aí dessa governança, vamos dizer, moderna, né, que fala de questões ambientais e sociais, né, leva exatamente a empresa também a ter que pensar nisso, né? E ter que responder a essas questões que já, se não estão respondendo hoje para os seus clientes, vão responder daqui a pouco. Muito interessante.
Alfredo, eu acho que a gente poderia até abrir novos assuntos aqui nesta linha da comunicação, mas eu acredito que para quem está nos ouvindo, nos acompanhou até agora e depois vai nos assistir, eu acredito que vai ficar um gostinho de quero mais e um convite. Adquirem este livro, que aqui realmente é uma pincelada de vários aspectos dentro da empresa familiar, e inclusive o tema de hoje, que é a comunicação em empresas familiares. Eu quero agradecer muito a Verdade. você, Alfredo, novamente ao Eduardo, por me dar essa possibilidade de estar Obrigado. aqui junto, mediando estas lives. Na semana que vem a gente tem mais às 19 horas, na quarta-feira também. E a gente provavelmente já vai estar fechando a live. Falta só um autor, mas que ele está com um probleminha para poder participar. Se ele não for poder participar, fecharei com o Eduardo. Né? E eu tenho certeza que a gente vai estar deixando um material muito legal para todo mundo que trabalha com empresas familiares, que vive no cenário de empresas familiares. Mas hoje, particularmente, a minha gratidão é a você, Alfredo, pela Muito generosidade da obrigado. tua partilha. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Eduardo. Fiquei muito honrado com o convite. Adorei estar com Que vocês. bom. Também muito obrigado Eu que a todas agradeço, e viu, todos Alfredo? que estiveram aí nos vendo, ouvindo. Também os meus agradecimentos. Tá bom, Eduardo, acho que você está aqui, Obrigado, viu, Eduardo? gente? Foi muito legal. Oi? Tá. Boa noite para todos, então, viu? Um beijo, até a Obrigado para próxima. todos. Foi Obrigado, super. Alfredo. Foi Obrigado. muito Tchau, gentil, tchau. viu? Até mais. Tchau, Renata. Obrigado. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau, até a próxima. Tchau, tchau.